Agora um pouco sobre família, sobre perdas e superações. Já citei a minha esposa. Conheci a minha esposa em 2009 no estágio na Defensoria Pública do Estado, ali na cidade de Guarulhos. Ali logo nós nos apaixonamos. Eu digo que é uma linda história de amor. Já viu aquelas histórias de casal que se correspondia via carta? Ali eu e minha esposa, a gente se correspondia muito via torpedo SMS. Torpedo SMS. Antes do WhatsApp. E ali ela fazendo faculdade, fazendo 2 estágios. Eu também concluindo a minha faculdade, fazendo 2 estágios. A gente não tinha tempo para nada e não tinha nem recursos para nada. Ali, um dos primeiros passeios foi em Habib's. Vamos no Habib's. Não tinha carro para se locomover. E ali eu fui apresentado à família. Não houve a aceitação de imediato por parte da família da minha esposa e tampouco dos irmãos de igreja. Por quê? Porque a minha esposa, ela, de maneira muito contundente, sempre confessou ser católica apostólica romana. E os evangélicos não aceitam, né? Você sabe disso, né? É o famoso, como tão citado, né? Jugo desigual. Né? E esse foi um dos motivos em que eu entrei numa sinuca de bico, né? Como diz o ditado popular, né? A membresia, os membros de igreja contra, a família contra, todo mundo contra. E nós investimos nesse relacionamento, investimos nesse amor. E ali, 2009, iniciou essa história. Com oposições, nós noivamos, com oposição, nós casamos. E o meu sonho era casar na minha igreja. Que pensa você chegar na sua igreja, beber de fralda, passar pela adolescência, passar pela juventude, agora você está na fase de casar, você quer casar onde? Na sua igreja. E ali por essa questão, não, mas peraí, a sua esposa não é batizada, a sua esposa não congrega com a gente, a sua esposa não fala a nossa língua, não, você não pode casar aqui. E ali eu fui casar na Igreja Batista, Ibavime, Igreja Batista da Vila Medeiros, do pastor Sérgio Moreira. Ele cedeu a igreja dele. E ali nos casamos. E hoje estamos 15 anos juntos, prestes a completar 10 anos de casado. É fácil? Não é fácil. Mas qual casamento é fácil? Me diga você, ouvinte, tem algum casamento fácil? Agora, no meu caso, tem um agravante. Qualquer coisa que acontecer no meu casamento, as pessoas vão dizer, tá vendo? É porque foi um evangélico com a católica. Aí eu te pergunto, você hipócrita, o índice de separação dos crentes está igual ao dos não crentes. Ou seja, casal, marido e mulher crente. Mas a hipocrisia fala mais alto. Mas ela me ajudou, por exemplo, e eu tô caminhando pro final aqui, para falar dos meus pais. Em 2014, perdi a minha mãe, Antônia de Lima Pedro, mulher de oração. E é tão interessante que quando ela faleceu, parece que eu perdi uma cobertura espiritual enorme. Porque se tinha alguém que orava pela minha vida, era minha mãe. E foi muito impactante, ela sofreu um aneurisma vascular cerebral. E eu presenciei ela convulsionando, uma cena muito chocante. E ali ela foi socorrida para o Hospital São Luís Gonzaga. De lá ela foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia. Foi feito um procedimento cirúrgico de grampeamento. E ali ela ficou internada por muitos dias. E ali a gente ia na visita. Ela entubada, segundo os médicos, inconsciente, sem conhecer, sem ouvir. Mas eu creio que ela ouvia e entendia o que nós falávamos para ela. E ali um dia na visitação, eu lembro que eu cantei um dos hinos favoritos dela, que ela cantava, ela era cantora de coral. E ali eu cantei, Tu és fiel, Senhor. E ali ela derramou uma lágrima naquele dia, e ali eu tive certeza que ela ouvia o que estávamos falando. E aprove Deus recolher. E foi um ano difícil, mas foi nesse mesmo ano que eu subi ao altar, que eu casei com a minha esposa. Iniciei a vida de casado. Passado mais uns anos, em 2021, eu lembro que eu estava auxiliando a congregação de Vila Mazei, preguei nesse dia, foi uma bênção o culto, e eu saí desse culto, passei na casa do meu pai, a janela estava aberta, a luz acesa, e eu tinha a chave do portão, abri o portão porque ele não atendia a campainha, nem atendia o celular. Quando eu subi, encontrei meu pai sentado, já falecido.
Segundo o SAMU, que horas depois chegou, colocou como infarto fulminante. E ali eu perdi agora a figura do meu pai, meu exemplo, aquele que me doutrinou, me ensinou a ser homem. E foi muito forte, essas duas perdas, esse luto. Foi muito forte. E quem sabe eu não estou falando isso para trazer nenhum tipo de sentimento de piedade, muito pelo contrário. Isso é algo da vida que você e eu passamos. Mas quem sabe tem alguém de luto assistindo esse programa e eu quero te dizer que você vai vencer o luto. Luto é luta. Você vai vencer o luto. E para concluir aqui, ano seguinte, 2022, num fatídico dia, eu e minha esposa se preparando para ir trabalhar. Ela sente uma forte dor abdominal, cólicas muito forte. Socorremos ela para o hospital. E ali descobrimos que ela estava gestante. Depois os exames mais à frente dá uma ideia de talvez 2 meses. E ali tivemos um abortamento. Então foi períodos de perdas, períodos duros, períodos de sofrimento, mas em tudo isso a graça de Deus nos fortalecendo. 2022, esse aborto me deixou para baixo. Mas enfim, em 2023 veio uma grande bênção na nossa vida, né? Veio o nascimento da nossa filha, Ana Júlia. Júlia deu um significado novo para minha vida.